Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta sexta-feira, para a gente discutir o jogo, começar, a discutir o jogo do Santos no domingo próximo contra o Ceará em Fortaleza. Esse jogo está marcado para as 8h30 da noite e vai passar com exclusividade no Prime, Amazon Prime, tá? Então, se você não tem, vai ser problema. Tenta dar um jeito de encontrar alguém aí que tenha o Prime, ou então vai para o boteco que tem aqueles pacotes lá que você pode assistir. Não passa no Amazon, não passa no Premiere e nem no Sport TV e nem na TV aberta. Então, domingo, 8h30 da noite, esse jogo vai passar na Prime, tá? No Prime, canal Prime que tem lá dentro do pacote da Amazon, tá bom, gente? E vamos falar sobre o time que o Vojvoda tá começando já a esboçar. Vai ter novidade? Eu vou contar para vocês aí, tá bom? Vou falar sobre a arbitragem, sobre a situação do Ceará. Enfim, vamos tentar começar a esmiuçar esse momento em que o Santos vive e como é que o Santos pode encarar essa importante partida de domingo lá em Fortaleza contra o Ceará, tá bom? Mas antes, pessoal, não se esqueça, hein? Se inscreve aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hypa esse vídeo, que tudo isso é importante para fazer esse canal continuar crescendo. Vocês sabem disso. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Estou buscando aqui a classificação no Campeonato Brasileiro. O Santos, nesse momento, como a gente bem sabe, mas vale a pena sempre a gente frisar, né? O Santos está na 16ª colocação. A uma posição da zona do rebaixamento. A uma posição. Tem 28 pontos em 25 jogos. O Ceará tem 5 posições de vantagem em relação ao Santos. Ou seja, está na 11ª colocação, com os mesmos 25 jogos, só que ao invés de 28 pontos como tem o Santos, o Ceará tem 31. Entendeu? Então, o time cearense tem uma campanha, até esse momento, melhor do que a do Santos. Mas o Ceará vem de uma derrota em casa para o Vitória. Vocês sabem, no jogo de ontem, em casa não, fora de casa, contra o Vitória em Salvador. O jogo de ontem foi 1-0 para o Vitória em Salvador. O Santos fez um empate melancólico com o Grêmio na Vila Belmiro em 1-1. Por que melancólico? Porque o Santos precisa ganhar. Segundo, jogou com o time reserva do Grêmio e não conseguiu ganhar. Terceiro, não tinha ninguém na Vila Belmiro. Tinha 9.000 pessoas, uma vergonha. Mas enfim, tudo isso faz parte do... Bom, deixa pra lá, vai. Eu ia falar da Belmirolândia, mas deixa pra lá. Vamos pensar um pouquinho mais no time. Gente, é o seguinte, pelo que eu conversei com algumas pessoas, muito provavelmente o Vojvoda, nosso treinador, vai manter o mesmo time que saiu jogando contra o Grêmio para essa partida contra o Ceará. Por quê? Porque ele está entendendo que o time está... Eu acho que o Santos regrediu nesse último jogo contra o Grêmio. Vinha melhorando, evoluindo. Esse jogo deu uma estagnada. Não jogou mal, mas também não evoluiu. E o Vojvoda entende que este é o momento, como tem pouco tempo de treinamento, para não tentar fazer coisa fora da caixinha. Quando acontecer o break agora por conta da data FIFA, aí vai ser diferente. Por exemplo, o Bom Tempo, que foi liberado e que vai, muito provavelmente, viajar para o Ceará, ele não treinou ainda com o Vojvoda. Então, você acha que ele vai sair jogando? Não, não vai. Compreende? Então, na época da data FIFA, aí ele vai poder fazer um monte de coisa. Serão 10 dias. 10 dias, entendeu? Então, o time deve ser o seguinte, gente. Brazão, Mike... A gente estava pedindo o Igor Vinícius, mas deve continuar o Mike. Duarte, Luan Pérez e o Escobar. Muita gente pedindo o Souza, mas o Escobar sai jogando. Aí o meio campo com Schmidt, Barreal, Zé Rafael e Guilherme. E na frente, Roleiser e Lautaro. Por que eu coloco o Guilherme atrás? Porque quando ele não tem, o Santos não tem a posse de bola, a função dele é mais defensiva do que a do Roleiser. O Lautaro é o centroavante. Então ficam sempre Roleiser e Lautaro na frente. Então, o meio-campo do Santos tem Schmidt, Barreal, Zé Rafael e Guilherme. Certo? Então, esse deve ser o time. Eu falei para vocês que, acho que foi no vídeo de ontem, que eu colocaria o Robinho Júnior no lugar do Guilherme e passaria o Barreal para o lado esquerdo. Ele não vai fazer isso. Ele pode até fazer isso depois da data FIFA, mas ele não está treinando para isso. Ele quer aproveitar o entrosamento desse time e o entendimento que um jogador tem do outro neste momento. Então, eu colocaria o Robinho, mas ele não vai fazer isso. E nem vai tirar o Guilherme. Até por conta da experiência do Guilherme. É um jogador que faz gol, não tem feito... Nos 2 últimos jogos ele não marcou, mas
mas tem feito gols e é um dos principais artilheiros do Santos, juntamente com o Barreal. Eu colocaria o Frias no lugar do Luan Pérez, porque nos 2 últimos jogos do Santos, o Luan Pérez falhou. Eu tiraria o Luan Pérez, tá? E colocaria o Frias no lugar dele. Mas eu não acho que ele vai fritar o Luan Pérez desse jeito. Não acredito. O Souza eu colocaria no lugar do Escobar. Eu falei para vocês isso no último vídeo. Por que eu colocaria? Porque eu acho que tem muita energia negativa em cima do Escobar. Tem muita gente que não gosta do Escobar. Principalmente a mídia, os influencers, esse pessoal que tem canal no YouTube, podcast, blog, os jornalistas de uma maneira geral também, a preferência pelo Souza é muito grande. O Souza é o dodóizinho de boa parte da mídia. Então eles ficam o tempo inteiro minando o Souza. Falaram, inclusive, que o Santos, que o Escobar, minando o Souza não, minando o Escobar. Falaram, inclusive, que o Escobar teve uma péssima partida contra o Grêmio. Não, péssima partida não foi. Não foi, até porque o Santos deu 2 chutes perigosos no gol do Grêmio no primeiro tempo. Um do Rolês e outro do Escobar. E o outro do Escobar. Entendeu? Mas enfim, eu tiraria. É muita energia negativa. É muita energia. Bota o Souza para jogar. O Souza que jogou no 6-0, Santos e Vasco, vocês se lembram muito bem disso. E foi marcado um pênalti no cruzamento. Para mim não foi, mas o juiz marcou, a bola bateu no braço dele, um pênalti pro Vasco, tá? Então é bom lembrar isso também, pra gente não ficar achando que a gente tá tendo aí, na lateral esquerda, o Rildo, tá? Vocês não lembram do Rildo. Foi um baita lateral. O Léo, pronto. Não é, o Souza não é o Léo. Pode vir a ser melhor que o Léo? Pode, mas eu não acredito. Mas eu colocaria o Souza para atender à vontade da maioria. Deixa ele jogar lá, para ver o que acontece, tá? E colocaria também o Arão no lugar do Schmidt. Porque o Santos precisa ter um pouco mais de movimentação, mobilidade e criatividade no meio campo. Mas eu também acho que ele vai colocar o Arão, porque o Arão está sem ritmo de jogo e acontece com ele a mesma coisa que acontece com o Bom Tempo. Treinou muito Bom Tempo, treinou nada. Treinou só hoje e vai treinar amanhã. O Arão já tem treinado mais, já vai para o 3º jogo, ficando no banco de reserva. Mas eu colocaria o Arão. Eu acho que nesse momento o Santos precisa ter um pouco mais de qualidade, um pouco mais de casca, tá? Para esse jogo importante contra o Ceará. Então eu faria essas modificações. Entendeu, gente? O Santos, estou pegando aqui. Vamos falar um pouquinho agora o Santos como visitante, o Santos tem a 13ª melhor campanha. Só 3 vitórias. E uma delas foi contra o Cruzeiro, hein? Importante, Cruzeiro, Vitória e o Fortaleza. Então 2 vitórias dessas 3 aconteceram no Nordeste. Tomara que aconteça de novo essa vitória no domingo, tá bom? Então, 13ª campanha como visitante, 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Uma vergonha. 7 derrotas. 13 gols marcados, 20 gols sofridos. Um saldo negativo de 7 como visitante. E um aproveitamento de quase 31%. Muito pouco. Muito pouco. Para um time que gasta o que gasta, que tem os jogadores que tem, é muito pouco. Mas isso aí é reflexo tudo de mau planejamento, que nós já conversamos muito sobre isso, tá bom? Agora, você vai olhar o Ceará. O Ceará como mandante. Ele tem a 11ª campanha, tá? A 11ª campanha com aproveitamento... Não, perdão, 14ª campanha. Como mandante tem a 14ª campanha. Em 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 11 gols marcados e 9 sofridos, um saldo de 2 e um aproveitamento de 50%. Mas é importante lembrar que os 2 últimos jogos do Ceará, como mandante, ele empatou com o Juventude. Perdão, ele perdeu do Juventude em casa. Perdeu do Juventude e empatou com o Bahia. Ele não veio com um bom retrospecto. E o Santos não perde para o Ceará em Fortaleza, já faz... Amanhã eu vou trazer melhor isso aí para vocês. Já faz um bom tempo. Tanto que no ano passado, o Santos ganhou por 1-0 gol do Otero. Ah, que saudades que eu tenho do Otero, gente. Vocês não fazem ideia. Eu tenho. Tá? E então, quer dizer, é a 14ª campanha com um aproveitamento de 50%. Se a gente for levar em consideração os números, o Ceará é favorito. Porque está melhor colocado, tem um aproveitamento melhor do que o Santos como mandante em relação ao Santos como visitante. E você confia no Santos? Eu estou um pouco esperançoso em função do Vojvoda. O Santos não perde a 5 jogos. Tá certo que é uma vitória só. E 4 empates. Eu trocaria esses 4 empates por 2 vitórias e 2 derrotas. E se perde todos. Não entra nessa conversa de que empatar é ruim. Não, pior do que empatar é perder.
Se empatar, você está somando um ponto. Claro que ganhar é melhor. Claro que ganhar é melhor. Mas eu prefiro empatar do que perder. Pelo menos um ponto você somou. Um pontinho você somou. O Santos tem, nessa campanha junto com o Vojvoda, o Santos tem... Deixa eu fechar aqui, pera lá, só um minutinho, gente. O Santos tem quatro oh, caramba. Tá aqui. O Santos tem 4 empates e 1 vitória. Em 5 jogos, sendo que 3 deles foram na Vila Belmiro. Vila Belmiro, alçapão. O Santos na Vila Belmiro não perde. Tá bom? Gente, outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o árbitro da partida amanhã. Vai ser o Daronco. Anderson Daronco, Santa Catarina. Perdão, Rio Grande do Sul. De Santa Catarina é o cara do VAR, o Rafael Tratti. Esse cara é horrível. Horroroso. Péssimo dos péssimos. Entendeu? O Daronco já foi muito bom. Hoje em dia, nossa senhora. Mas eu sempre falo do VAR porque é o cara que procura pelo em ovo e chama o árbitro. E quando o árbitro não tem personalidade, e normalmente eles não têm, eu incluo o Daronco entre esses árbitros, eles vão lá e eles veem um negocinho assim, ó, o cara puxou a orelha do outro assim, pênalti, falta de ataque, entendeu? Aí tem um negocinho assim de nada, no impedimento, que você não tem certeza, impedido. Então esse cara é perigoso, hein? O Rafael Tratti, né, italiano? Rafael Tratti, esse cara é perigoso, tá? É perigoso porque ele é ruim, ele pode estragar o jogo, ele pode ser um dano à partida. E o Anderson Daronco, infelizmente, não é mais aquele velho Daronco que a gente conhecia. O Ceará tem no seu artilheiro o Pedro Raul. Pedro Raul não marca há 8 jogos. Será que o Santos vai desencantar o Pedro Raul? Espero que não, né? Espero que não. Vamos ver. Gente, basicamente é isso, tá? O vídeo desta sexta-feira. Mandar um abraço aí pro Edu Futirinhas, que fez uma crítica ao meu comentário a respeito da base do Santos. Edu, se você gosta da base do Santos, velho, eu tenho respeito demais do seu ponto de vista, tá? Respeito demais. E ele falou assim, pô, senhor Mani, esse seu discurso sobre a base é muito ruim. Meu discurso é ruim? Ruim é o que os caras fazem com a base do Santos. Isso que é ruim. Porque se fosse boa, eu não ia fazer discurso ruim. Entendeu? Dentro da sua fala, o Santos não teria usado nunca Diego, Robinho, Elano, Ganso, Neymar, etc. Eles nunca foram multicampeões na base. São jogadores completamente fora da curva. Tem algum desses na base do Santos hoje? Não tem. Então, velho, não são fora da curva e não são jogadores campeões. O Palmeiras hoje produz jogadores fora da curva e campeões. É essa base que você pode tirar o chapéu, não a base do Santos. Não a base do Santos. Entendeu? Porque o Palmeiras revelou Hendrick, revelou Estevão, só para citar 2. Teve muito mais. Danilo, que está hoje no Botafogo. Foram multicampeões na base. E custaram uma fortuna para os times europeus. Entendeu? Jogadores que ganharam muitos títulos na base e que ganharam títulos também no time de cima. E renderam muito dinheiro. O Santos tem isso? Não tem. A culpa é minha? Então eu tenho que mudar o discurso? Não, eu não sou falso. Não sou falso. E se torço para o Santos, eu tento não distorcer. Eu não distorço, eu torço para o Santos. Não é porque eu sou santista que eu vou ficar escondendo as mazelas do Santos. Não, não vou. É assim que eu trabalho. É assim que eu norteio o meu trabalho. Entendeu? E teve mais comentários de gente aí dizendo que eu acho o Escobar melhor que o Souza. Eu acho, é minha opinião, ué. Não posso achar isso? Você acha o Souza melhor? Eu vou sair agora te criticando? Não. Eu respeito sua opinião. Para mim, o Escobar é melhor que o Souza. O Souza vai ser melhor que o Escobar? Tudo indica que vai. Hoje, não é. O Santos está cheio de problemas. Cheio de problemas. A gente vai criar um problema onde não tem. O Escobar é um jogador que não é problemático. Não é problemático. O Santos não perde jogos por causa dele. Não perde. Ou talvez possa ter perdido um ou outro, é normal, ninguém é perfeito. O Brasão já falhou e o Santos perdeu o jogo. Nem por causa disso você vai tirar o Brasão do time. Quer dizer, o Santos não tem problema na sua lateral esquerda. Está resolvido. E os caras querem mexer ali. Botar o Souza, que jogou no 6-0 contra o Vasco. Ele jogou lá e fez um pênalti. Contei para vocês agora há pouco. Mas se você gosta do Souza, eu respeito. E, ô Edu, seguinte, meu velho. Então, só para dizer,
muito ruim, é o seu comentário, cara. É o seu comentário, tá? Porque eu não tô aqui para fazer apologia à base do Santos. Faço apologia a quem merece ser elogiado. Aí eu faço. Se não merece, eu não faço. E para mim a base do Santos está sucateada há muito tempo e não revela ninguém importante desde o Rodrigo. Desde o Rodrigo, que era jogador do Santos na época do São Paulo. Sabe quanto tempo faz isso? 6 anos. Você vai dizer para mim que a base do Santos é boa? Você tá brincando, né, velho? Então é isso aí, pessoal. Então vocês sabem que eu leio sempre os comentários. Mandem um comentário de vocês, digam para mim o que vocês estão achando, expectativas sobre esse jogo. Enfim, gente, amanhã a gente volta para fazer ainda um pouquinho mais de um pré-jogo aí definitivo sobre Santos e Ceará, tá bom? Nos falamos.